Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ESACast, o podcast oficial da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Hoje vamos falar sobre um tema que toca diretamente o coração da advocacia: comunicação. Não uma comunicação rebuscada, cheia de jargões, mas aquela que realmente importa, a que conecta, convence e transforma. Para isso, eu tenho a honra de receber a doutora Cíntia Pessoa, advogada há 19 anos, especialista em programação neurolinguística, com formação internacional em comunicação persuasiva pelo MIT e diretora da Vox2U São José, uma das maiores escolas de oratória do país. Cíntia vem ensinar algo que todos sabemos na teoria, mas poucos aplicam na prática. Falar difícil não convence. Conectar precisa ser fácil. Prepare-se para um episódio que vai mudar a sua forma de se comunicar com clientes, juízes e colegas e com o mundo. Cíntia, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É uma honra, um prazer enorme poder hoje ter esse tipo de conversa com você que é especialista no assunto. Muito obrigada. Muito obrigada, Bárbara. Muito feliz. Uma honra compartilhar um conhecimento que transcende aquilo que a gente está acostumado no dia a dia, que é o técnico jurídico, e que nós devemos ser bons, mas a gente também precisa beber de outras fontes para transformar e impactar ainda mais vidas com o nosso trabalho. Exatamente. Cíntia, teu currículo já mostra tua formação na área, né? O quanto isso já é impressionante para uma realidade do nosso mundo jurídico, que ainda está muito centrado em informações jurídicas, né? Da nossa vertente de direito e tal, e você já foi para uma formação vinculada à neurolinguística, à oratória. Da onde surgiu esse desejo, né, essa vontade de buscar, de beber dessas outras fontes e como que isso hoje é visto por você como uma ferramenta para o advogado? A minha primeira experiência com o curso de oratória foi aos 20 anos. Eu nem passava pela minha cabeça ter uma carreira jurídica, eu ainda estava num momento da minha vida indeciso. O que eu quero? E se dá por um desafio. Eu sou natural de Recife e fui morar no Rio Grande do Sul aos 20 anos. E adivinha qual era a barreira? A barreira era da comunicação. Sim. Assim como aqui em Santa Catarina se fala rapidinho, em Recife também fala, e os gaúchos não me compreendiam. E toda vez que alguém fazia um hã, aquilo era devastador, Bárbara, devastador. Muito jovem, muito imatura para entender e lidar com aquilo com o jogo de cintura que hoje a gente, com maturidade e experiência, consegue tirar de letra. Eu decidi fazer um curso de oratória, um curso de imersão. Aquela primeira formação vira uma chave importante para entender que eu precisava me adaptar. Eu estava num ambiente com uma cultura diferente, com expressões diferentes e até como uma forma de sobrevivência. Porque se eu não sou compreendida, o meu local de trabalho, a minha amplitude social vai ficar limitada. Então, minha primeira formação é antes mesmo da minha formação jurídica, por entender que a minha barreira de comunicação pelo sotaque seria um grande problema, inclusive determinante para ficar no Rio Grande do Sul. Então, esse é o meu primeiro momento que eu tenho acesso a uma metodologia que eu entendo que vai fazer diferença. Toda a minha formação no Rio Grande do Sul, os 23 anos que eu morei, como advogada, como profissional, eu fui entendendo, e tem dois marcos específicos que ficam latentes o quanto a gente precisa ir para um outro nível que não seja tão somente no universo jurídico. E sempre foram os dois com muita dor. Porque normalmente precisa doer bastante para a gente compreender Não é no a amor que a gente importância. aprende, né? Infelizmente. Um momento específico foi um feedback de um cliente. Sempre trabalhei com empresas, minha formação e especialização em direito do trabalho. Então sempre foi muito comum no escritório eu ser a pessoa dos bastidores e eu tinha um sócio extremamente comercial. Um sócio que é a visibilidade do negócio. Sim. Mas eu sempre entendi que era muito importante o relacionamento com o cliente e várias visitas que eram estratégicas, necessárias para entender e fazer uma entrega melhor, nós íamos nas empresas. E numa dessas visitas, eu recebi esse feedback, que eu era dura na minha comunicação. Olha só. Como isso doeu, Bárbara. Como isso doeu. Doeu porque a gente não está preparado para ouvir isso. Doeu porque não imaginei que eu tivesse uma comunicação dura da forma como ele trouxe. Eu entendi isso depois,
quando ele trouxe que era uma comunicação dura, era uma comunicação técnica, não era uma comunicação empática. Era uma comunicação preocupada, fria em me posicionar daquilo que eu entendo e domino e não necessariamente aquilo que ele vai compreender. A gente chora, reclama, olha para dentro e pensa, o problema está em mim. Eu preciso estudar mais, eu preciso entender onde eu estou falhando. E a partir disso, aquele feedback que parece algo ruim, mas foi generoso, porque quantos outros clientes jamais me dirão ou diriam sobre a minha comunicação? E quando alguém te dá um feedback com o objetivo de melhoria, de entender a sua capacidade, ele está sendo generoso, depende da forma como você recebe isso. Como são importantes esses feedbacks, né? Se a gente sabe entender, se a gente sabe criar espaço para esses feedbacks, isso contribui muito com o nosso crescimento. Eu entendi muito rápido que se eu quisesse ter sucesso, não só na minha atividade profissional, eu precisava ampliar. Tem um caminho que é meio perigoso quando a gente começa a se comparar. Sim. Então, existe uma comparação muito significativa com o meu sócio, que sempre foi um grande comunicador, e não por dom, por estudar muito mais comunicação, estudar pessoas do que necessariamente o direito. E essa comparação era inevitável, e aí quando a gente se compara, é uma comparação injusta. Então, eu sempre fui advogada dos bastidores, eu sempre fui aquela pessoa preocupada com os prazos, com a qualidade técnica, com a equipe. Tudo aquilo que era visibilidade, eu entrava na caixinha da comparação e sempre ficava mais confortável em dizer, vai você. Quem te conhece hoje nem imagina isso, né, Cíntia? Imagina. E acho que é importante tu tocar nesse ponto, porque muita gente acredita que oratória é talento. Mas, na verdade, me corrija se eu estiver errada, mas eu entendo que é técnica, que é passível de desenvolvimento, de construção, e estás aqui agora comprovando isso, né? Eu costumo dizer que o dom é um plus. Ninguém nasce andando, falando, existe um processo de aprendizado. E oratória não é diferente. Eu sempre gosto de fazer uma analogia e trago como memória a minha primeira audiência. A primeira audiência eu tenho vergonha, tá, gente? Vergonha por mim e pelo cliente. Porque eu estava fazendo aquilo pela primeira vez. Então, tudo aquilo que a gente acessa, um conhecimento teórico e que precisa colocar em prática, e existe uma distância muito grande do que é conceitual e como eu vou colocar aquilo no mundo real, e na advocacia tem isso, tem essa característica. Aquilo que a gente vê na academia é completamente diferente do que acontece na prática do dia a dia. Na prática, a teoria é outra, né? Muito diferente. Com oratória não é diferente. Eu, por exemplo, ler um livro, assistir um vídeo, e entender que aquele conhecimento está ok, é o suficiente, está errado. Eu preciso treinar. Eu preciso usar aquelas ferramentas que eu entendi, compreendi e rodar. A minha primeira audiência é completamente diferente da minha última audiência. Porque tem horas de voo, tem horas de jornada, tem horas de tentativa e erro, e entender que só a técnica não faz sentido se eu não colocar em prática. Então, aquela fala de uma advocacia de bastidores, ela era muito confortável, mas ela me tirava de um lugar de aprendizado, de relacionamento com o cliente, que é o mais importante. É o mais importante, o relacionamento com o judiciário, com os assessores. Isso faz uma grande diferença numa comunicação que conecta e não desconecta. E uma grande parte disso é porque a gente foi treinado dessa forma, Bárbara, né? A faculdade, o universo judicial permite que a gente esteja num mundo, em um mundo técnico. Sim. E isso é muito perigoso. Perigoso no sentido que a gente deixa de observar o que realmente é relevante na comunicação no processo, na comunicação entre as partes e no resultado que realmente importa. E a partir de uma dor, de um feedback, de uma situação que foi extremamente dolorosa de compreender que por mais que eu fosse capaz tecnicamente, se o meu cliente não compreende, pouco importa o meu notório saber jurídico. E o que eu, na tua opinião, né, não só a opinião, mas todo o teu conhecimento, entendes que é mais fundamental para que eu consiga desenvolver uma boa oratória? É ler mais, é ter empatia, é querer estar nesse espaço, é técnica, o que é? Beber de outras fontes. Se a gente só estudar direito, eu vou ficar cada vez mais distante do que realmente uma boa comunicação. Estudar sobre oratória, estudar sobre comunicação. E mais do que isso, ser intencional. Eu gosto muito de trabalhar isso com os alunos na sala de aula. A gente tem uma estrutura que tem palco, microfone, que é exatamente para exercitar esse lugar e esse espaço
que para alguns, às vezes, causa pânico. Inclusive, já fica o convite aqui para conhecerem a estrutura da Cíntia, fica em São José, bem pertinho do Shopping Itaguaçu, mas é uma estrutura de fato muito bacana e que tem tirado vários profissionais, principalmente advogados, dessa zona de conforto de bastidores. Perfeito. Aliado à técnica e treino, eu vou para um outro lugar. Só ler sem exercitar, mesmo que seja errando. Mesmo que seja errando. Eu participei de um evento na semana passada e eu adoro fazer experiências sociais. Amo. Porque a gente consegue ter a amostragem do quanto as pessoas ainda são desencorajadas a falar. Sim. Tinham mais de 50 pessoas e só uma fez uma pergunta. Só 2 vieram me cumprimentar depois. Isso traduz em quê? Eu sou inacessível? Não, muito pelo contrário. Eu adoro gerar conexões. Eu sei o quanto isso é importante. O quanto essa troca entre colegas pode ser muito rica. Mas eu não consigo fazer a parte do outro. E isso me confirma aquilo que eu já sei. As pessoas não têm coragem por sentirem segurança. E aí tem um outro perfil que é: eu não preciso. A gente é treinado tanto e a gente é muito bom no que a gente faz, não é, doutora? Sim. Nós temos uma jornada profissional de estudos que é para a vida inteira. Então a gente vai incutindo dentro da gente, com toda a estrutura que é a academia, com toda a estrutura que é o judiciário, que somos bons. Mas a gente não é bom em tudo. Tá longe de ser. Tá longe de ser. E se eu não sou bom em tudo, eu entendo que tem uma parte do meu dia a dia, que é relacionamento com o cliente, relacionamento com os assessores, em que minha comunicação precisa ser clara. Se eu não sei desenvolver isso, eu preciso beber de outras fontes. E olha como isso é interessante, né? Mesmo sem ter estudado profundamente oratória como a doutora, isso eu sempre acabo aconselhando para as minhas alunas também. Eu dou aula para alunas no âmbito do direito das famílias, né? E eu sempre falo para elas que o meu exemplo de comunicador nunca foi uma pessoa do direito. Eu tenho uma amiga, tenho o prazer de poder chamar ela de amiga, mas ela é neuropsicopedagoga. Ela tem clínicas de atendimento de crianças com autismo. Ela é referência no atendimento nacional de crianças com autismo. E ela é aquela pessoa que eu digo que é mágica. Ela chega num espaço, todo mundo quer estar perto, todo mundo quer conversar, ela conecta com todo mundo, ela fala com facilidade, e ela brinca, e ela dança, sabe? E é aquela energia que as pessoas querem estar perto. E eu falo, meu modelo de comunicação é ela. Claro, de uma forma diferente, porque o universo empresarial dela é diferente do nosso, né? Existe essa questão do distanciamento e tudo mais, que ainda acontece muito e que particularmente considero mais equivocado, como a doutora está falando, mas eu digo que se eu tiver uma parte da facilidade que ela tem de se conectar com as pessoas, eu já estou muito feliz. E é completamente fora da nossa realidade. Mas às vezes a gente acha que se a gente quer ser igual profissional tal, a gente vai se espelhar só nele, só dentro da nossa área e acaba não tendo essa visão mais holística. E esse, com certeza, é o grande erro. Onde, para reforçar a minha autoridade, é como se eu só tivesse a possibilidade de estudar sobre aquilo. Todo profissional, se você puxar na sua memória, bem-sucedido, se comunica bem. Sim. Tenho certeza. Se você puxar uma lista aí na memória de 5 profissionais, CEOs, empresários, você acabou de trazer um exemplo agora de um espelhamento que você faz, uma pessoa que você tem uma modelagem, são pessoas que se comunicam bem. É fato. E o quanto isso, como o nosso tema fala, conecta, né? O quanto envolve, o quanto mostra que a gente precisa, de fato, estar evoluindo o tempo todo, estar buscando esses outros conhecimentos o tempo todo, bebendo de outras fontes, né, doutora? Bebendo de outras fontes. E hoje, quais são as principais fontes que a doutora bebe? Eu gosto de gente. Boa. Quando a gente entende que é sobre pessoas. Nós estávamos falando nos bastidores sobre um evento grandioso, onde o público-alvo são empresas. Empresas são pessoas. Sim. E quando se compreende que comunicação não é sobre o que eu vou dizer, mas a forma como o outro vai compreender, eu sou mais intencional, eu sou mais cuidadosa. Eu tiro aquela desculpa do
Mas ela não entendeu. Uhum. Se ela não entendeu, quem falhou fui eu. Exato. A responsabilidade do comunicador é 100% dele. O receptor, se não compreendeu, é porque eu não entendi como gerar essa conexão, como trazer uma fala que de fato vai ser acessível e compreensível. Então, eu brinco na escola. Não entendeu, você falhou. A responsabilidade é sua. Eu recentemente terminei a leitura do livro Desmarketize-se, do João Branco, Ele é que maravilhoso. foi, né, para o nosso público que talvez não conheça, ele era o responsável pelo marketing do McDonald's. Então, ele que fazia todas as campanhas aí com Burger King e tudo mais. E no livro, falando de marketing, né, que é a especialidade dele, ele fala justamente isso, de entender que por trás de toda empresa, de toda campanha, de toda estratégia, de todo crescimento, estão as pessoas. E que se você não consegue se comunicar adequadamente com elas, você não está cumprindo seu papel. Perfeito. Então, acho que é exatamente isso mesmo que... E nesse evento também, a gente estava falando do evento do G4 Educação, que é um grupo de gestão empresarial, e ao longo de todo o evento eles também reforçaram isso, assim, todos os palestrantes de diversas áreas, eles falavam da importância desse olhar para as pessoas. E aí é que vem essa necessidade de a gente entender que por mais que o nosso contexto jurídico seja de um juridiquês, essa é uma linguagem que não conecta, certo? Desconecta. Nesse evento, na semana passada, foi curioso porque tinha público predominantemente advogado, mas existiam alguns empresários e que estavam próximos. Como eu gosto de gente, adoro conhecer pessoas novas, era uma arquiteta e uma das palestras era extremamente técnica. Cabia porque realmente era um tema no universo trabalhista. Ela só olhava para mim assim, eu não tô entendendo nada. E o corpo fala, não é, Bárbara? Sim. Grita. Uhum. E várias vezes eu senti ela com a percepção assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou no lugar errado. A comunicação que está sendo trazida nessa pauta, nesse tema, não vai me trazer nenhum valor porque eu não compreendo. Nós fazemos isso no piloto automático. E talvez esse seja o grande desafio de ser intencional, porque no dia a dia estamos entre pares. Se eu vou falar com o juiz, entre pares. Mas no meu dia a dia, com a minha família, com os meus pais, com os meus amigos, nem sempre são entre pares, como colegas e advogados. Algumas vezes na minha vida, eu recebi um feedback do meu marido assim, por favor, deixa a advocacia lá fora. Sim. Eu quero minha esposa aqui dentro de casa. Então, esse piloto automático é muito perigoso. Por quê? Porque o meu treino, a minha rotina, me permite só pensar naquilo que eu faço e que eu faço muito bem. Mas e o outro? Eu costumo falar para as minhas alunas, quando elas estão construindo conteúdo, querendo se posicionar nas redes sociais, fala, esquece termo técnico, esquece linguagem jurídica. Converse com a tela do teu telefone como se tu estivesses explicando para tua mãe ou para o teu filho. Perfeito. E aí, se a tua mãe, e não que a nossa mãe é ignorante, nosso filho é ignorante, não é isso, mas é que não faz parte dessa realidade, desse contexto, dessa linguagem. Então, se você consegue se fazer claro para eles, você vai conseguir para qualquer público. Perfeito. E para isso eu preciso ser intencional. Eu preciso estar no lugar do outro. Normalmente a gente está preocupado em transmitir aquilo que a gente domina para reforçar a autoridade e exclui qualquer possibilidade da compreensão do outro. Sim. E aí onde está exatamente o grande erro. E a gente vai entrar na caixinha do feedback que sua comunicação é dura. Verdade. E nem todos vão nos dizer, Bárbara. Muitos clientes vão sair de uma reunião e vão ter um não interno e não vão te dizer o porquê. Porque você não foi claro, você não foi transparente naquilo que são os desafios daqui a pouco num processo, as expectativas de sucesso ou não. Se ele saiu com dúvidas, há uma grande chance dele dizer não. E ele não vai te dizer o motivo. Ele não vai ser generoso como eu tive a oportunidade de um cliente ser generoso. E a gente tem que lembrar que a gente está lidando agora com uma geração completamente diferente das gerações anteriores. Com um acesso à informação muito rápido, muito amplo. Então, se na oportunidade que eu tive de me comunicar com eles eu não fui clara, eles vão para o próximo. Perfeito. Eles não vão ficar esperando eu ser clara. Perfeito. Eu brinco lá na escola que em terras de WhatsApp, quem faz reunião presencial é rei. Isso dá até um corte. O mundo digital trouxe uma facilidade e nos tirou essa relação humana.
Você concorda que eu transmitir uma decisão ou uma tomada de decisão importante por e-mail, eu atinjo um pedacinho do que eu preciso? Se eu enviar um áudio, eu atinjo um segundo pedacinho. Se eu fizer uma ligação, vai para uma outra camada. E se eu fizer presencial, eu vou para um outro nível. Com certeza. Hoje, a facilidade da tecnologia foi nos tirando a possibilidade de ser compreendido mais rapidamente. Então, se eu coloco dentro da minha forma de atendimento tão somente o digital, há uma grande chance da minha comunicação não estar sendo compreendida e, o que é mais grave, a necessidade de falar várias vezes sobre o mesmo assunto. E eu acho que mais do que isso, assim, se a gente está falando de clientes e precisa mostrar o quanto a gente se importa também com o problema que ele traz para a gente, precisa mostrar isso através das nossas atitudes. O corpo também fala, né? A única linguagem não é a verbal. Então, isso de, às vezes, um e-mail, às vezes uma mensagem, uma ligação, na minha rotina, por exemplo, eu levo muito a sério no momento de transmitir decisões para os meus clientes. Perfeito. Se é um despacho de que precisa juntar uma documentação e tal, eu mando no WhatsApp. Mas quando sai a sentença, eu quero ligar. Perfeito. Eu quero falar com ele, eu quero sentir emoção, eu quero que ele veja eu emocionada por ter conseguido aquilo ou decepcionada, né, buscando soluções para alterar uma decisão que talvez não tenha sido favorável, mas ele precisa sentir que eu me importo também. Perfeito. E não vai ser com uma mensagem, né? Não, nunca. Até porque na mensagem a gente limita a nossa capacidade de que o outro compreenda aquilo que nós gostaríamos. E se eu consigo naquela pizza, 55% linguagem não verbal, 38% a modulação e só 7% é o conteúdo, essa comunicação vai ficar redonda, vai ficar completa. Se eu elimino uma reunião presencial com a linguagem não verbal, se eu elimino uma ligação ou um áudio, 7% só da minha mensagem talvez seja recebida. Talvez. Porque uma mensagem de texto ou um e-mail não vai transmitir aquilo que precisa, a depender da complexidade, a depender da tomada de decisão que o cliente precisa ter a partir dali. Então, parece mais trabalhoso, mas é muito mais assertivo. O retorno é muito mais rápido quando se tem essa interação social. Eu não tenho medo da inteligência artificial, tá, gente? Ela não vai substituir as relações humanas. Com certeza. E como isso é interessante, né? Porque quando você transmite esse cuidado, essa atenção, essa importância que é dada para ligação, para o encontro presencial, isso é facilmente percebível. Eu costumo dar o seguinte exemplo: quem nunca mandou uma mensagem para uma pessoa tranquila, né? Tava ali só com pressa e a pessoa responde: por que você tá braba? Ou o que foi que aconteceu? E aí você responde: não aconteceu nada. Fala, aconteceu alguma coisa. E aí ali já virou aí acontece. E não tinha nada. Às vezes você só esqueceu a caixa alta na mensagem, respondeu rápido, a pessoa: por que você tá gritando comigo? Olha então, o trabalhão depois. Exato. Então, gera uma recomunicação, né? Uma necessidade de explicar, às vezes de pedir desculpa e tal. Porque você não consegue transmitir entonação, né? Perfeito. Impossível. Impossível. Numa ligação é possível, mas ela ainda assim não se aproxima daquilo. É mais limitada? Com certeza. Mas é melhor do que mensagem de texto. Sim, isso eu concordo também. E eu uso muito inteligência artificial no escritório. Muito mesmo. Para várias coisas. Tem vários robôs criados para tarefas diferentes. Mas eu falo para as meninas que trabalham comigo: a IA, os robôs nunca vão substituir o meu atendimento do meu cliente. Perfeito. Eu não tenho nenhuma mensagem automática de WhatsApp. Perfeito. Eu sou uma pessoa que reclamo de ter que mandar mensagem para um banco ou de ter que falar com alguma empresa e ter que falar com a IA. Então, eu penso: eu não posso entregar isso para o meu cliente. Eu preciso ir na contramão. E eu acho que, num mundo de IA, as pessoas estão cada vez mais carentes de relações de pessoas para pessoas. Concordo plenamente. A tecnologia ela tem que ser utilizada ao nosso favor, dentro de uma dinâmica e rotina para otimizar, mas ela não pode excluir o que é o essencial. Ela não pode excluir o que é essencial. E o que é essencial são as relações humanas. Por isso que a gente tem que gostar de gente, Bárbara. Verdade. E como tornar a minha linguagem jurídica mais simples, mais fácil? Como conectar mais, apesar de exigir um conhecimento muito técnico? Como transmitir isso para as pessoas? Lembra que
Tem que gostar de gente? Assim como eu me preparo para uma audiência, para uma sustentação oral, onde requer ali uma estrutura e um estudo jurídico, eu também preciso fazer no momento que eu vou me comunicar com o meu cliente quando ele não tem conhecimento técnico. Então, entender se a linguagem dele é simples, o universo profissional ou das vivências dele para trazer analogias e gerar muito mais conexão com a realidade dele. Eu tenho que fazer o dever de casa. Eu não posso simplesmente ir para uma reunião, um atendimento despreparado. Eu vou aqui mostrar o quanto eu tenho autoridade, o quanto eu sou capaz para defender os interesses, mas se ele não compreendeu, se você não transmitiu essa segurança, e a segurança não está em falar difícil, a segurança está em ser claro. Exato. Se você não for claro, o cliente vai sair com dúvidas, e se ele sai com dúvidas, ele não te diz sim. Então eu entendo, Bárbara, que é necessário eu me preparar, eu me adaptar. O Nicola Butman, no livro, eu não gosto do título, tá? Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Sim. Mas vende. Ele tem uma expressão que eu gosto muito, seja um camaleão. Nós precisamos ser camaleões no nosso dia a dia. A minha comunicação com meu filho, com meu marido, com a minha equipe, com o meu cliente, não é igual quando eu vou me comunicar com o juiz. Com certeza. Eu preciso me adaptar. Se eu preciso me adaptar, eu preciso estar preparada e ser intencional. Esse é o grande diferencial. Quando eu entendo que, qual é o meu objetivo nesse momento agora? É que compreenda isso, tá? Qual o caminho que eu preciso percorrer? Porque se eu estiver no piloto automático... E o quanto é importante a gente falar a linguagem do receptor. Perfeito. E não a nossa necessariamente, né? Eu costumo usar um exemplo em que teve um determinado momento que eu fiz a ação revisional de alimentos do pai do meu filho. Uau. E aí eu fui falar para o meu filho que eu tinha ingressado com a ação, porque eu não sabia qual seria a reação, se seria positiva ou negativa, poderia impactar, né, na relação com a criança. E aí eu falei para ele, olha, filho, a mamãe ingressou com um processo contra o papai. E ele, no mesmo momento, ficou extremamente preocupado. Por quê? Porque tem essa visão de que processo é litígio, é briga. E aí ele, mãe, você vai brigar com o pai agora? Eu falei, não, meu amor, a mãe não quer brigar com o pai, né? Se a mãe quisesse brigar com o pai, a mãe ia ligar, ia conversar, ia tentar convencer, ele ia tentar convencer a mãe. A ideia não é essa. E aí ele, então, o que é um processo, mãe? Olha que interessante. E aí, como você explica para uma criança de 11 anos o que é um processo? E aí eu falei, meu amor, a mãe escreveu uma cartinha e mandou para o juiz, dizendo como é a rotina da mamãe, como é a sua rotina, quando você vai na escola, os valores que a mamãe gasta, quem ajuda a mamãe, quem mais ajuda é a vovó e tal. E o juiz vai ler a cartinha da mamãe, vai mandar ele uma cartinha para o papai, vai pedir para o papai escrever a cartinha dele, e é o juiz que vai entender, meu amor, se o que o papai escreveu é verdade, se o que a mamãe escreveu é verdade. E o juiz vai decidir se a mamãe precisa de mais ajuda ou não. Aí, isso que é um processo, mãe? Eu falei, meu amor, isso que é um processo. É essa análise feita por uma outra pessoa que não conhece a mamãe e não conhece o papai. Ah, então tá bom. E aí eu senti a tranquilidade dele de ter percebido, né? Processo é isso? Em tese é. Concordo, né? plenamente. É isso. São cartinhas que são recebidas por alguém. Exatamente. E o juiz manda uma cartinha e a gente recebe a cartinha. Perfeito. E a criança entendeu, né? Então, se eu fosse explicar para minha mãe, seria de uma forma diferente. Se eu fosse explicar para as minhas alunas, vai ser de uma forma diferente. Então, quanto é importante isso que a doutora acabou de falar, assim, de entender que são públicos diferentes, comunicações completamente diferentes. E estar atento ao outro. O quanto o outro vai receber aquilo. Você trouxe a analogia e era uma ferramenta muito poderosa, Bárbara. Como você explicaria isso para uma criança de 5 anos? Façam esse exercício no escritório, entre os pares, entre os colegas. Se preparem antecipadamente para uma reunião estratégica com um cliente, às vezes para dizer decisões difíceis, falas difíceis. Treinem entre os colegas. Trabalhem e exercite isso dentro do escritório. Porque as chances de errar internamente é um lugar seguro. Eu não posso errar e falhar com o meu cliente. Sim. Então, o lugar de treino entre os pares, me explica como se eu tivesse 5 anos. Me explica na minha realidade daqui a pouco que tem pouco conhecimento, sou analfabeto, semi-analfabeto, ou sou um trabalhador rural. Eu estou trabalhando em vários cenários possíveis. Ou às vezes até o contrário, tem um conhecimento muito maior que o meu, vai fazer perguntas muito mais profundas do que eu tô capaz de responder. Então, se prepare.
E o lugar seguro para esse preparo é utilizando analogias, explicação clara e simples, porque não é sobre o quanto eu sei, é sobre o quanto o outro vai compreender. Perfeito. E partindo desse pressuposto, hoje a gente está numa realidade de exposição digital. Eu costumo dizer, tem frases que a gente vê, né, nas redes sociais, assim, fala que se você não é ponto .com, você é ponto fora, né? Tá fora do mercado, ali Concordo. é a sua vitrine, é a forma com que você precisa ser visto. Hoje a gente não faz nenhuma compra sem ir pesquisar, sem ver um reclame aqui, sem dar um Google, né? E agora com as inteligências artificiais mais ainda. Como eu posso causar mais impacto nas redes sociais? Como aprimorar a minha oratória digital? Como tornar a minha comunicação fácil, mas não simplista a ponto de tirar o meu profissionalismo? No digital, você concorda que é um canal de entretenimento. Se a gente for utilizar Instagram, Facebook, Como são a lugares que as pessoas... própria plataforma fala, é relacionamento, né? Relacionamento. Ou seja, quem está ali não está buscando uma tese jurídica ou o último entendimento do STF, do STJ sobre aquela matéria, a não ser Sim, que ele seja advogado. sim. A grande massa está buscando, às vezes, diversão, entretenimento e, quem sabe, informação. Como vou traduzir essa informação para que eu possa atingir o máximo de pessoas? Com uma comunicação clara e simples. Cíntia, eu vou aprender, eu vou fazer isso pela primeira vez? Não. Quanto mais eu for natural, e esse é o primeiro conceito que precisa compreender para qualquer advogado que é para o digital. Se a gente fica no piloto automático, eu não sou natural. Se eu quero espelhar, modelar alguém que tem performance no universo jurídico, eu não serei natural. O meu esforço vai ser tão grande que há uma grande chance de eu ser caricato ou aquilo ficar insustentável. Seja você. Naturalidade é o que vai fazer com que você tenha cadência, que você não desista, que aquilo não fique tão pesado. Porque você está sendo você. Cíntia, mas eu não gosto do que eu sou. Ai, gente, aí... Aí vai pra terapia. Vamos para terapia. Mas é uma brincadeira. Quando eu entendo que o que eu preciso transmitir tem que ser compreendido por um máximo de pessoas, independente dos perfis, histórico, capacidade econômica, classe social, eu sou intencional, eu preciso ser intencional, Bárbara. Eu percebo hoje que as pessoas fazem de qualquer jeito. E não precisa ser algo super elaborado, com videomaker, não é sobre isso. O que eu quero que as pessoas compreendam nessa mensagem? É um caso que eu vou trabalhar no escritório? É uma decisão importante? É uma nova lei que vai impactar a vida das pessoas? Como eu vou traduzir isso e fazer analogias, um raciocínio lógico com início, desenvolvimento e fechamento para que a mensagem seja compreendida? Eu costumo dizer que quando eu vejo um vídeo, independente do influencer, da pessoa que está transmitindo no começo, quando ele começa com "tô passando aqui", eu brinco, eu também, passei também. Porque aquilo não gera uma conexão. Eu não posso começar uma fala para despertar um interesse e eu estou passando aqui. Você concorda? Claro. Não vai gerar conexão, interesse nenhum. Por quê? Porque ele é um canal de entretenimento. Se eu quero reforçar a minha autoridade enquanto advogado, e ali é um lugar para isso, é como se fosse uma extensão do meu escritório, uma extensão do meu site, uma extensão do meu cartão de visita, eu preciso entregar conhecimento com clareza. Como que eu vou transmitir autoridade sem parecer arrogante? E como eu vou transmitir proximidade sem perder credibilidade? Interesse genuinamente pelo outro. Se eu estiver 100% preocupada comigo, reforçar o quanto eu sou capaz, o quanto eu tenho o meu currículo extenso, há uma grande chance de eu não me importar por você. Há uma grande chance de eu sequer te ouvir. Porque eu estou tão preocupada em reforçar a minha autoridade, que a minha autoridade tem uma linha muito tênue para a arrogância. Quando eu preciso compreender como é que eu posso te ajudar, como eu tenho interesse genuíno por você, uou, aquela preocupação, aquele excesso de eu preciso reforçar aqui o quanto eu sei, ele é reduzido pela metade, 10%. Por quê? Porque eu estou interessado genuinamente pelo outro. E não foi eu que inventei isso. O Dale Carnegie escreveu isso há mais de 100 anos. Tenha interesse genuíno pelas pessoas. Quando eu te perguntei, Bárbara, como foi o evento, é um interesse genuíno. E as pessoas não se dão conta que isso é o mínimo. O nosso dia a dia, a gente vai sendo engolido pelos nossos interesses individuais e a gente deixa de olhar o outro.
Verdade. Em um desses vários eventos que eu participo, uma frase que me marcou muito é justamente sobre essa questão de se interessar pelo outro e o quanto isso impacta o nosso posicionamento digital. Porque quando a gente tem muito medo de produzir conteúdo, de aparecer e tal, é ego. Por quê? Concordo. Porque eu tô preocupada com os julgamentos que vão me fazer. Porque sim, em qualquer área que eu vá produzir conteúdo, vai ter gente que sabe muito mais do que eu daquilo que eu tô falando. Mas também vai ter muita gente que não sabe. Perfeito. E se eu estiver focada em levar o que eu sei, como eu posso contribuir genuinamente para o outro, não estou preocupada com aquele que sabe mais, com aquele que vai me julgar. Perfeito. Porque eu estou preocupada em contribuir. Perfeito. Então, às vezes, essa trava de produzir não é ausência de conhecimento, é excesso de ego. A gente faz um trocadilho que não é medo de falar, é medo de falhar. E esse falhar vai te colocar num lugar que é de insegurança, é um lugar de que eu não sou capaz, e é um lugar de que eu não faço. E quanto menos você faz, vai ficar muito mais distante de chegar num modelo em que eu me sinto confortável em produzir conteúdo com clareza, sem juridiqueza. Eu preciso começar a fazer. Eu preciso treinar, mesmo que eu não coloque no ar. Grava, grava, grava o quanto você puder. Faça simulação de reuniões em situações difíceis com seu cliente, mas faça. Esses passos de treino no digital é maravilhoso. Eu posso gravar 20 vezes, errar 20 vezes. Dos 20, o que ficar menos ruim, eu Mas eu disponibilizo. costumo dizer que falhar normalmente é o que mais vai conectar. Porque você vê produção de conteúdo em que aquela frase sai inteira, lisinha, corretinha. De duas uma, ou você percebe que ela gravou 32 vezes até chegar ao ideal. decorar, ou ela tá valendo. Perfeito. Porque na nossa fala, a gente troca uma palavra, a gente gagueja, a gente começa de novo, a gente esquece um plural e tal. É o ideal? Não é. A gente precisa ler cada vez mais e falar cada vez melhor. Mas comete falhas. A gente dá uma engasgadinha. E o nosso vídeo não precisa recomeçar porque eu dei uma engasgadinha no meio do vídeo. É aquilo que mostra a naturalidade. Eu acho que isso é o que mais conecta. Naturalidade. Esse é o grande segredo. Os grandes influenciadores, eles não só vendem os seus produtos ou serviços, eles mostram uma grande parte da sua vida, do seu dia a dia. Porque é isso que vai conectar. Sim. Cíntia, eu tenho que postar o cafezinho? Não, não é sobre isso. Mas quanto mais natural eu for na minha mensagem, no meu dia a dia, há uma grande chance de conectar. O contrário também. Quanto mais engessado, mais duro, eu crio um distanciamento e eu não vou gerar conexão. Mas, e agora indo para o outro lado? Porque a gente precisa lembrar que a gente também tem o lado da formalidade, do tribunal, da audiência, da comunicação com o juiz, né? Que técnicas eu posso desenvolver para diminuir o nervosismo na hora de uma audiência? Aí, nosso público é muito a jovem advocacia, né? Aquela sensação que a gente teve, que a gente já passou lá da primeira audiência, do nervosismo, de não saber nem direito qual lado da mesa que a gente senta, né? Se senta mais perto do juiz ou se é o cliente que senta lá. A gente tem essas dúvidas, é natural, Muito natural. né? Não é ignorância. A gente não é preparado para isso na academia. Então, como me preparar melhor para essa necessidade, esse universo em que, sim, aí eu vou precisar falar numa linguagem mais rebuscada, mais aprimorada e comunicar necessariamente o direito do meu cliente. Insegurança tem cheiro. Ela transpira pelos poros. Uma das técnicas que eu gosto muito, e eu posso fazer aqui, exatamente aqui, quietinha. Eu não preciso ir para um lugar, eu posso ficar quietinha fazendo um exercício de respiração, que é respiração 4x4. Todo momento de reunião, audiência, eu fiz muito isso na advocacia, muito. Todas as reuniões difíceis, audiências que eram estratégicas, que um erro meu poderia trazer um prejuízo para o cliente, eu sempre trabalhei a minha respiração antes. Porque é isso que vai modular toda a minha segurança ou insegurança da minha fala, da minha postura. Como funciona a respiração 4x4? Você inspira em 4 segundos, segura em 4 segundos e solta em 4 segundos. Fazer isso pelo menos 5 vezes. O meu cérebro vai receber uma informação de que eu não serei devorada por um leão. Que aquilo que eu vou enfrentar, sim, pode me gerar angústia, desconforto, mas eu preciso controlar o meu nervosismo. Eu não posso permitir que meu nervosismo me controle.
Sempre eu recebo essa pergunta: você não fica nervosa nas palestras? Você não fica nervosa na sala de aula? Eu fico. Como você fica? Eu não permito que isso me domine. Eu trabalho ferramentas, eu tenho um autoconhecimento em perceber o que eu posso, o que eu não posso e como eu vou dominar isso. E a respiração é o básico para controlar a sua ansiedade, controlar aquela frequência cardíaca que às vezes fica tão desproporcional que o outro consegue identificar. Eu aprendi uma técnica com o Eric Navarro, que é especialista também na área de comunicação, estudou em Harvard, e ele ensinou pra gente a técnica do copo d'água. Quando alguém fala alguma coisa que te irritou, toma um gole d'água. Falou a besteira? Para. Muito bom. Toma pra depois reagir. Assim, não deixa aquilo sair de imediato, porque a tendência é que você se arrependa. Que aquela emoção, que via de regra não é positiva, é uma emoção negativa, tome conta. E às vezes a gente precisa só do tempinho do copo d'água para entender que tá tudo bem. Vamos recomeçar. Pausas. Pausas é muito estratégico. E se você não consegue fazer isso sem um copo d'água, comece com um copo d'água. É bom que hidrata, né? Hidrata. Você vai bater Ajuda. sua meta, sua cota de líquidos do dia. Ainda mais se trabalhar na área da família, olha. Já Tá, coloca uma 2 bombona ali litros. do lado. Muito bom, doutor. E para quem está começando nesse universo de comunicação, de oratória, por onde começar, né? Percebo que sou essa dos bastidores, mas quero deixar de ser. Por onde eu começo? Comece. Começa com um vídeo, começa com uma leitura, mas comece. Só o vídeo e só a leitura vai me dar um caminho que talvez um pouco mais demorado. Agora, quando eu coloco aquela ferramenta, aquilo que eu compreendi, seja num conhecimento virtual ou numa leitura, eu preciso colocar em prática. É muito comum as pessoas ficarem super entusiasmadas com a leitura e aquilo vai mudar minha vida. Esse livro mudou minha vida. 60 dias depois, só foi mais uma leitura na estante para ficar muito bonito. Então, ter acesso a uma ferramenta e não colocar em prática não é de nada. Esse é um grande exercício que a gente faz com os alunos. Se recebe um conceito, se trabalha a ferramenta na sala de aula, mas se eu não replicar aquilo dentro do meu dia a dia, eu não vou ter transformação. Eu preciso compreender que se aquela ferramenta faz sentido e que aquilo traz um resultado, eu preciso ser intencional. Eu preciso ser intencional. No primeiro momento, por exemplo, Rapport, que é uma ferramenta de PNL que eu sou apaixonada, ela vai ficar meio... parece meio mecânico, não é uma coisa que eu não me sinto confortável. Quanto mais você faz, você vai compreendendo o quanto aquilo é positivo, quanto gera conexão, quanto mais fluido fica a sua relação quando conhece uma pessoa nova, e aquilo vira natural. Porque eu vou fazendo e eu sou intencional com aquela ferramenta. A gente vive um momento, Bárbara, que as pessoas buscam os atalhos. E o digital transmite essa comunicação. Tem vários atalhos. Atalhos para ficar rico, atalho para viralizar, vários atalhos. Não existe atalho para o conhecimento. Eu preciso estudar, eu preciso fazer a minha parte. Por mais que você acesse uma metodologia, seja qualquer canal, existem grandes influenciadores, pessoas que falam muito bem sobre comunicação. Mas se aquele conhecimento eu não colocar em prática, não tem milagre. Eu preciso fazer a minha parte. Costumo usar o exemplo de dirigir. Perfeito. Quando a gente começa a aprender a dirigir e tal, né? A maior parte das pessoas precisa olhar para o câmbio para poder engatar a marcha, precisa lembrar que precisa apertar a embreagem para poder acelerar e trocar e não sei o quê. E aí tu olha para os dois lados e tal. Depois de um tempo praticando, depois de um tempo dirigindo, você já dirige no automático. E aí acontece o contrário. Você tá indo para a escola do seu filho, mas você tá tão acostumado a ir todo dia pro escritório que você esquece de entrar na rua da escola porque tá indo direto pro escritório. Ficou automático. Ficou automático. Mas é de tanto praticar, Perfeito. de tanto fazer. E isso serve para toda e qualquer prática. Para tudo. É uma excelente analogia, uso bastante. As primeiras vezes vai ser mecanizado, e vai ser mesmo, porque é algo novo. Mas quanto mais você fizer, acontece uma mágica incrível. A gente fica bom. Quanto a gente faz aquilo, a gente fica bom. E por falar nisso, assim,
começasse contando pra gente que era dos bastidores, que foi estudar cada vez mais, que o teu sócio era o perfil comercial, era o rosto da sociedade. Mas hoje a gente vê uma Cíntia completamente diferente. Nada de bastidor aqui. Como que a comunicação te tirou, de fato, né? Em que momento, qual foi a virada que ela fez na tua carreira, na tua vida, para te tirar dos bastidores, para te colocar nos palcos? O primeiro aprendizado foi na Vox Chill. Eu fui aluna da Vox em Porto Alegre. Eu fiquei tão impactada com a metodologia, com a forma como é transmitido, conhecimentos e, por vezes, conhecimentos densos, que eu entendi que ali viraria uma chave. Era uma chave importante para sair dos bastidores e para a visibilidade com segurança e sendo eu. Eu passei a não mais me comparar com ele, mas a me comparar. A Cíntia de 20 anos, quando foi morar no Rio Grande do Sul, é completamente diferente de Cíntia com 40, que é completamente diferente da Cíntia com 45. Porque minha jornada de evolução, de entender que existem coisas que eu preciso estudar, que eu preciso aprender, é a única régua que a gente precisa se comparar, Bárbara, é comigo mesmo. Sim. A gente perde pra gente mesmo. A gente perde quando a gente se compromete a começar algo novo e a gente coloca 50 mil desculpas. A gente perde quando a gente diz, ano que vem eu vou estudar oratória porque isso é importante para minha vida e a gente falha nessa escolha. Então, se comparar, mas ter muita transparência que aquele caminho que eu percorri, se eu não atingir o resultado, eu preciso ajustar a rota. E essa responsabilidade é 100% nossa. Eu posso colocar um aluno na escola, ficar ele amarrado na cadeira, assistir todas as aulas. Mas se ele sair de lá e não fizer a parte dele, não vai ter evolução. Eu preciso trazer essa autorresponsabilidade que depende 100% de mim. E foi isso que eu fiz. Porque era muito confortável responsabilizar o outro. Era muito confortável dizer assim, ele que é bom. Ele que faz o comercial. Isso para mim não é bom, eu não gosto disso. Quando eu entendi que aquilo era um lugar maravilhoso, mas para chegar naquele lugar eu precisava me preparar, e o que é mais importante, quando você obtém os resultados, é incrível. Cíntia com 20 anos no Rio Grande do Sul, barreira de comunicação. Cíntia, 43 anos, saindo do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Bárbara, com as ferramentas que eu domino, as portas que eu abri, eu jamais acessaria com 20 anos, seja pela imaturidade e seja por não entender ferramentas que mudam. É completamente diferente, não só pela uma janela de vida, mas por entender que aquilo que eu aprendo, que eu desenvolvo, eu vou utilizar no meu dia a dia. A forma como a gente gerou conexões com as pessoas no intervalo de 6 meses, eu demoraria 5 anos. Porque eu sou intencional e eu fui estudar além do direito. Se todo advogado, qualquer profissional liberal entender e compreender isso, a comunicação é uma chave que abre qualquer porta que ele quiser. Mas ele precisa fazer a parte dele. Exatamente. Eu falo muito isso para as minhas alunas também. Há 3 anos atrás, ou 3 anos atrás, fui em um outro evento em São Paulo, do José Andrade. Ele é muito conhecido no universo jurídico e tal. E aí, quando ele lançou a mentoria dele, eu lembro que eu liguei para o meu sócio e falei, eu vou fazer a mentoria dele. E aí o meu sócio falou, mas por quê? Tu não trabalha com execução, né? E ele ensina a localizar bens do devedor e tal. Por que tu vai fazer a mentoria dele? E aí eu falei, porque eu vou fazer esse homem me notar. Uau! E ele falou, então tá, então faz. E aí entrei pra mentoria, entrei em outubro. E em dezembro ele me convidou para palestrar no evento seguinte dele. Foi meu maior palco, 700 advogados e tal. Hoje eu dou aula na mentoria dele. Né, e esse movimento só aconteceu por quê? Por conta da comunicação. Porque você fez a sua parte. Exato, porque eu queria, eu fui intencional, eu queria que ele me visse, eu queria que ele notasse, eu queria que ele entendesse que aquilo que a gente falou no começo, de que, eu domino esse assunto, eu tenho condições de contribuir, mas ele só vai saber se eu falar. Se eu não falar... Eu gosto muito de uma tríade: visibilidade, credibilidade e resultado. Não tem como eu percorrer o caminho inverso. Não tem como eu ter resultado sem ter credibilidade e sem ter visibilidade. Lembra do atalho? As pessoas estão buscando o atalho o tempo todo. Não existe atalho para o sucesso. A gente tem que fazer a nossa parte. Perfeito. A gente já está se encaminhando para o final. E eu gostaria de te perguntar
o que você diria para o advogado, principalmente jovem advogado, entrando no mercado agora, que tem vergonha, que trava, que tem insegurança, que acha que nunca tá bom, né? Que é insuficiente o que ele fala, ou que ele não consegue fazer o cliente dele compreender. Que dicas você daria? O que você diria hoje para esse profissional? Beba de outras fontes, não fique imerso somente no universo jurídico. Você ser bom tecnicamente é sua obrigação. Nós temos um compromisso de entregar para o nosso cliente uma solução que, se ele confiou no profissional, você conseguiu atingir uma camada maravilhosa. Ela é a perfeita, é a camada da confiança. Entregar o resultado, embora nossa atividade seja uma atividade de e-mail, é sua obrigação técnica. Mas ficar limitado no universo jurídico, há uma grande chance desse caminho do sucesso, de ampliar suas conexões, é muito remota. Porque os bastidores não te dão visibilidade, Bárbara. Os bastidores a gente é engolido, inclusive, né? É porque o teu cliente não está no universo jurídico, né? Exatamente. Esteja na rua. E o esteja na rua não é de qualquer forma. É estar em lugares certos. Faça a mentoria. Mas não tem nada a ver com a minha atividade profissional. Mas eu quero me conectar com uma pessoa que é referência para mim. Você fez um movimento. Você saiu dos bastidores na sua rotina. Faça coisas diferentes. Conecte com pessoas e treine. Treina onde, Cíntia? Reunião de condomínio. Tem um lugar maravilhoso para fazer uma pergunta. Ainda bem que eu já passei dessa fase. Treine. Todo lugar é um lugar de oportunidade. Eu vejo, Bárbara, eu compartilhei com você que eu faço alguns experimentos. Uhum. As pessoas vão para lugares, encontram alguém conhecido e fica naquele evento com aquela mesma pessoa. Ela está extraindo dela uma possibilidade de conhecer pessoas novas, de se conectar, de ter trocas. E eu costumo dizer, o meu padrão aqui, ele se replica em todos os lugares. Então, se eu faço isso num evento, que eu deveria conhecer pessoas novas, que eu poderia acessar um conhecimento novo, me conectando só com aquela pessoa que é extremamente confortável, eu vou repetir esse padrão em todos os lugares. O churrasco, qualquer situação em que eu possa, aquela insegurança, aquele medo de conhecer alguém novo, de falar sobre algo que é técnico, mas de maneira simples, porque na advocacia é maravilhoso, né? Qualquer lugar vira lugar de consulta. Verdade. Treine nesse lugar de consulta em traduzir de maneira mais simples aquilo que você tem complexidade. Comece sem desculpas. Perfeito. Cíntia, que papo gostoso. Ai, maravilhoso. Ficaria aqui horas. Acho que a gente já pode pensar aí, 2026, fazer um upgrade e pensar em algo mais aprofundado já para o próximo episódio, mas desde já eu quero te agradecer. Final de ano é sempre tão corrido, agendas tão cheias. Tua disponibilidade de vir até aqui, de conversar com a gente e de trazer um pouquinho de todo esse domínio que você tem sobre o assunto. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sou apaixonada por oratória e comunicação. Eu sei o quanto é poderoso, o quanto conecta e, principalmente, o quanto vira chaves em nossa vida. Muito obrigada, Bárbara. Vou ficar muito feliz por uma versão 2. Faremos. Encerramos, então, esse episódio com a certeza de que a comunicação não é um acessório da advocacia, é a sua espinha dorsal. A fala clara, humana e estratégica não apenas convence, ela cria confiança, gera conexão e abre portas para o conhecimento técnico, que sozinho não abre. Agradeço profundamente a Cíntia Pessoa por compartilhar seu conteúdo, seu conhecimento e nos lembrar de que quando falamos com simplicidade e intenção, o direito se aproxima das pessoas. E é aí que a transformação acontece. E a você que nos ouviu, continue nos acompanhando aqui no ESAcast, siga a ESA nas redes sociais e jamais subestime o poder de uma boa comunicação. Até a próxima!